Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Reabilitação Consciente. Eu sou Patrícia Rocha, fisioterapeuta, estou aqui dentro de um programa Despertando Sua Coluna. E nós vamos agora, esta semana, entrar em uma semana do método CDC com a coluna vertebral, no qual nós vamos dar a vocês como ficar sem dor em 4 meses. Voltando e retornando às suas vidas diárias e laborais. Então, agora, a gente vai introduzir como tudo isso pode estar acontecendo e por que eu estou aqui. Vou contar uma história, né? Tudo de bom contar uma história. E essa história é a minha história. E o que acontece? Eu fui um pouco de você. Por que um pouco? Porque hoje eu tô bem, tá? Então tá, eu fui você aí com dor. Há muito tempo, né, alguns anos que já se passaram disso, o que aconteceu? Eu, como fisioterapeuta, trabalho com consultório, trabalho com a aplicação da massagem, trabalho com exercício, faço bastante esse trabalho. De 8 às 8 estou trabalhando, movimento, né, carrego copos, faço manipulação. Então, nesse processo de trabalho, o que acontece? Um belo dia, estou ali, eu paro de sentir o meu braço esquerdo. Ele simplesmente ficou dormente e eu não tinha força de levantar e colocar esse braço sobre o meu paciente e continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo ali. Eu entrei em um choque primeiro, mas eu estava ali dentro da sessão e aí eu falei assim, caramba, peraí. Vamos lá, eu peguei a mão e continuei dando consciência, vamos trabalhar, tá tudo bem. E aí eu recomecei braço, cervical, comecei a fazer trabalhos com o pescoço, cuidando do paciente, de repente começo a sentir a mão novamente e assim vai. A partir daí, eu não parei mais com os processos de dor. Uma dor na mão, era dor de vez em quando no cotovelo, era dor no antebraço, dor que descia para as costas, dor que dava muita dor no ombro. Passando-se alguns meses, eu tive um outro episódio com a perna. Aí eu falei, não é possível, agora eu tenho que ir para o médico mesmo. Né? Por quê? No início, o que você pensa dessa dor que anda, dessa dor que desce, sobe? É trabalho, é o exercício, eu tô pegando muita carga. Eu devo ter machucado o ombro, né? Como fisioterapeuta, eu tenho manguito, devo ter feito. O que eu peguei? Eu pego 6 quilos vezes 12, tô levando pro paciente. Às vezes peguei aquilo de algum modo errado. O que eu fiz na minha jornada que eu possa ter machucado ou lesionado, né? O meu membro. E aí, o que acontece? Eu começo a ter, ausências mesmo, né? E depois uma intensa dor, constante, não parava. Corri para o médico, comecei a fazer as investigações e fiz a ressonância magnética de toda a coluna vertebral e do ombro esquerdo. Eu lembro exatamente o momento de eu pegar essa ressonância, porque eu que fui fazer a primeira análise dela, antes de eu levá-la para o médico. Eu procurei um neurologista, né, da coluna vertebral. Quando ele olhou o meu problema, quando a gente sentou, quando eu vi primeiro, eu perdi o chão, porque tinha várias lesões, e lesões muito sérias. E é engraçado que até então eu não estava sentindo nada daquilo tudo que eu tinha detectado nos exames. E esse processo, quando eu levei isso pro médico, o que aconteceu? Ele foi para me dar um aval, né? E aí ele falou assim, isso daqui é muito sério, isso aqui é muito difícil e não há estatística de que alguém que possa ter saído dessa cirurgia sem alguma perda funcional. Como assim? Então eu levei para vários neurologistas, para fora do Brasil, procurei de tudo que vocês podem ter imaginado. Eu fiquei 6 meses rodando com esses exames, procurando soluções. E todas elas eram muito sérias e que eu podia perder uma função. E ninguém saberia qual. Poderia ser as 2 pernas, ou só o braço, ou só a perna.
Ninguém sabia. As estatísticas eram zero disso dar certo. E aí eu falei assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar com isso? Então eu comecei a projetar em mim todo um processo porque eu não queria tomar medicação. Fisioterapia, aí fiz acupuntura, aí fiz terapia, massagens, osteopatia, Mackenzie, RPG, porque eu sou RPGista, um monte de coisa. Então a gente acionamos tudo que eu tinha em mão. Deu certo? Os resultados não eram aqueles de ficar sem dor. Chegou um certo mês que eu tive uma dor alucinante. E aí eu corro para esse médico, ele virou, poxa, Paty, pega isso, cara. Você estuda isso, você cuida de pessoas com os mesmos problemas, só que o seu realmente é muito grande, vamos lá. Até eu vou começar a estudar esse processo porque ele é muito raro, não é todo mundo que aparece com esse caso pra gente aqui todos os dias. Então, o que acontece? Ele pega e vai estudar. E eu olhei para aquilo e falei, cara, é verdade, por que até agora eu não fiz isso? Os cursos, tudo aquilo que me levava no caminho de tirar a minha dor. E esse caminho funcionou. Quando funcionou, eu vi também que eu tinha acontecido tudo num processo de um tempo determinado. E aí eu comecei a colocar os pauzinhos em linha e observar tudo o que eu deveria fazer. Fiz, realizei, melhorei a minha saúde, estou aqui conversando com vocês e comecei a aplicar isso, a compartilhar. Porque eu trabalho com a neurologia da coluna vertebral, então eu comecei a aplicar no meu dia a dia, com os meus pacientes. E observei um resultado maravilhoso nisso. Foi aí que eu estou gerando agora esse processo de ter um reverso. Eu falei assim, cara, é isso, eu tenho que compartilhar. E todo mundo, Paty, por que você não dá um curso disso? Paty, você já tem uma categoria de ensina, fala isso, mas eu entendo que o processo era para fazer tudo aquilo ficar claro, simples, objetivo, ainda estava complexo de passar para o paciente. Porque passar para um a um estava muito fácil. Você me compreendia, mas como eu poderia ensinar isso a várias pessoas? Por quê? Porque o PCC, que é o processo crônico da coluna vertebral, no nosso país, nós somos 27 milhões, 18,5% da nossa população. De pacientes dentro, hoje é ônus o processo crônico da coluna vertebral. Então, o que acontece? Se simplesmente eu passasse isso, assim, não ia ter um objetivo. Logo, criei o meu método, Corpo Desperto Consciente, método CDC. E aí, foi assim, esses resultados, é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você todos esses resultados. E para compartilhar e como ensinar de uma maneira clara, evidente, como fazer isso e a partir de onde? De sua casa. Você pode estar fazendo isso sozinho. Não vai precisar de ter um monitor do lado, uma fisioterapia, direcionada. Não, é a capacidade de cada um, da consciência, do foco, da disciplina, é de cada um. Eu criei um método que você pode aplicar individualmente. Ah, mas aí, então quer dizer que eu já tentei tudo. Tudo que eu tentei, então, foi em vão. Não. A fisioterapia que você tentou não tinha nada de errado. Você tentou fisioterapia, fez acupuntura, fez a osteopatia, fez as massagens, faz pilates, musculação. Tá tudo certo. Não tem nada de errado aí. Ué, ninguém entende a minha dor. Sim. Você tem que ter o conhecimento desse processo. Por quê? Ele é necessário. Você é que tem que primeiro entender qual é o processo de sua dor. Você tem que entender quem é a sua coluna vertebral. Entendeu? Você tem que entender o porquê que esta lesão me causa tais sinais e sintomas.
Isso você realmente tem que entender. Isso faz parte do processo que eu criei. A compreensão, a consciência do seu corpo. Isso é essencial saber, ok? Após esse processo, por que eu já tentando de tudo, ninguém entende a minha dor, ela é subjugada, eu não consigo explicar, eu não consigo falar dela, mas também eu não conheço a minha coluna vertebral. Você não conhece, você não entende quando você trava, por que você trava. E se eu não cuidar, eu vou ter um processo progressivo, degenerativo, irreversível. Sim, tá tudo certo até aí, ok? A lesão ela é real, você não compreende que eu posso flexionar, eu posso estender, eu posso inclinar, eu posso rodar. O que eu posso e o que não posso fazer com a minha lesão articular? Ela é uma lesão. Então, foi em vão que eu fiz? Não, mas os resultados não foram reais, não foram ficar sem o problema. Porque como é que você sabe que você tem um problema? Porque você sente dor. É por aí que você sabe que tem um problema. Olha quanto tempo eu fiquei com o meu problema. Foi um processo que eu pensei que eu nunca ia imaginar que eu ia sentir o que eu senti por a quantidade de acidentes de moto, de carro que eu já tive na minha vida, né? E eu fui só sentir isso 10, 15 anos depois. Imagina? Então, o que aconteceu nesse processo? Por que eu senti depois desse tempo todo? E tem mais alguma coisa. Se eu não cuidar, posso perder? Pode sim. A incapacidade funcional, eu passei por ela. Não tive função de um braço, não tive função de uma perna. Parei de sentir o corpo. Eu tive tudo isso. A incapacidade funcional, se você não olhar para o seu processo, se você não procurar ajuda, sim, tá tudo certo procurar ajuda, certo? Então, qual é o problema que até agora? É que a dor crônica é uma doença por si própria e ninguém nunca te disse isso. Então, qual é o meu processo? Eu tenho dois. Vou fazer 4. Tenho dois processos aqui, que é a minha lesão articular, que ela é real, eu criei uma lesão na coluna, e um processo de dor crônica que eu tenho as minhas terminações livres, degeneradas, de tanto impulso nervoso de algo que não está mais ali. Sério, eu tenho uma dor chamada fantasma. E eu tenho uma dor, e esse caminho da dor tem que ser reconhecido, você tem que saber dele. Você tem que entender ele. Alguém já te disse? Você vai ao médico e vai procurar a dor da sua lesão. Ele não te fala, vamos agora cuidar da sua lesão, você vai fazer fisioterapia e para a sua dor crônica, nós vamos cuidar disso. Não. Ele usa tudo uma coisa só. Mas isso também não tem culpa, entendem? Não tem culpa. É simplesmente um processo de consciência. Eu acho que, eu tenho certeza, que na ciência, porque isso é para mim, né? Isso na ciência, nada se descobre. A ciência se revela a você. Você procura tanto algo que já está ali. Você só encontra ele. E você junta os tijolinhos e esse mosaico sai uma imagem maravilhosa. E essa imagem é o que aconteceu comigo. É o meu método. E esse processo que eu tenho que dizer a vocês é o método CDC. Um método simples, claro, um caminho no qual eu passei, vários passaram. E essa metodologia é o que nós vamos estar descobrindo esta semana. Como ficar sem dor em 4 meses e retornar à sua vida diária e laboral. Então, chegamos até aqui com todas essas informações, que tem um outro caminho para a sua dor, ou seja, não é que você tem uma única dor pela lesão, você também tem uma doença que é a dor crônica, que ela é uma doença por si mesma.
E aí, o que a gente vai fazer? Então, vou pedir que você me passe suas dúvidas, comente, deixe aqui embaixo os seus comentários e fale, escreva as suas dúvidas, porque assim nós podemos fazer trocas, né? A gente pode conhecer você e você também vai poder entender mais do que a gente está propondo nesse processo, nessa semana. E se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal para que você esteja comigo até nos meus próximos vídeos, cada vez mais perto desta mudança, né, que a gente pode fazer na sua vida. E aqui embaixo a gente vai estar deixando os links para você para nos seguir no Instagram, para nos seguir no Face, no YouTube, ok? Muito obrigada mesmo.